Pessoal, Henry Kissinger foi o principal mestre da política internacional no século XX. Ele atuou basicamente no pós-guerra, certo? Ele foi secretário de Estado do governo Nixon e do governo Gerald Ford. Então, o papel dos Estados Unidos no planeta foi formulado, a política internacional foi formulada por esse cara aqui, ex-professor de Harvard. Ele é alemão, ele fugiu do nazismo quando era jovem. E nesse livro aqui, ele fala sobre a ordem mundial. Isso que é um termo usado aí demais pelas pessoas. Ordem mundial, nova ordem mundial. Agora, ninguém entende mais desse assunto que ele, né? Ele nega a existência de uma ordem mundial do jeito que as pessoas entendem, pelo menos como uma coisa redondinha e acabadinha. Não. Eu entendo que essa ordem mundial que ele defende aqui é uma ordem mundial precária. O livro é bastante didático, ele começa lá na Guerra dos 30 Anos, com a guerra na Europa entre 1618 e 1640. Com a chegada do comércio, houve a necessidade da formação dos estados. E aí, evidentemente, que por questões territoriais, religiosas, isso acabou na guerra. E acabou na guerra e na paz de Westfália. Porque notem que esse livro aqui, que fala sobre ordem mundial, ele não fala sobre batalhas. Ele fala sobre congressos, acordos entre as nações, entre os estados. Posteriormente, ele passa para o Congresso de Viena, de 1815. Porque o Napoleão Bonaparte, ele bagunçou a Europa, viu? Ele invadiu territórios, ele dominou nações e foi derrotado pelos ingleses. O Congresso de Viena, de 1815, serviu para os países restabelecer a ordem na balbúrdia causada por Napoleão. E ele fala muito sobre a ação dos diplomatas na formulação de tratados para reger o acordo entre as nações dali para frente. Depois ele fala sobre o papel da Europa na política internacional nos primeiros anos do século XX, Segunda Guerra Mundial e Guerra Fria, né? Na Guerra Fria ele teve papel preponderante. Tudo que os Estados Unidos fez na Guerra Fria foi obra desse personagem aqui. E depois ele também examina a questão do Oriente Médio, onde ele não conseguiu grandes coisas. Guerra do Iraque, Afeganistão. Finalmente, lá no finalzinho do livro, ele fala sobre o fator asiático. Quer dizer, a Ásia volta a ser importante no mundo. A China emergiu com um apetite voraz pela dominação. E ela entrou rasgando. Ele examina essa questão no livro também. E bem no finalzinho ele fala sobre outro fator importante, que é o da tecnologia. A tecnologia agora responde por um fator bastante importante nas relações entre os países. Vocês notaram que houve aquela, na eleição do Trump, houve a acusação de que a Rússia teria incluído nessas eleições via o que? Via tecnologia. Então eu acredito que esse livro é muito importante para vocês terem esses subsídios para discutir essas questões, certo? E ninguém melhor do que a pessoa que foi o grande mestre das relações internacionais no século XX. Está aí para vocês, a Ordem Mundial, Henry Kissinger.